Eu estava esses dias meditando em umas palavras da Bíblia, fazendo algum questionamento sobre algumas palavras. E aí agora eu estava aqui sentada e lembrando dessas palavras que eu estava meditando. Só que eu não preparei nenhum estudo, porque veio agora, de repente. Então eu vou trazer o que está vindo para mim. Tem uma passagem que me impacta muito, que está lá no livro de Jeremias, que... Não, que impacta muito. Ele sempre provoca. Porque para a gente entender o nível de consciência do povo daquela época. Porque hoje a gente discute muito que mesmo aqueles filósofos daquela época, como nós tínhamos Nicodemos, Nicodemos era tipo assim, um professor universitário, vamos colocar, para trazer para os dias atuais. Eu estou tentando adequar do que eu entendo daquela época para os dias atuais, porque eu sempre trago, quando eu leio a Bíblia, eu não consigo ficar naquele tempo, eu tenho que trazer para agora. Por isso que eu sempre trago uma explicação diferente, porque eu tento entender o agora, como seria agora, como seria o comportamento agora, quem seriam essas pessoas. Então, eu trago para o hoje. E Nicodemos seria mais ou menos isso, um professor universitário, talvez um ministro, uma pessoa com grande conhecimento e que buscava mais o conhecimento, mas para uma época em que havia uma limitação muito grande. Isso na relação de Jesus. Aí eu vou um pouquinho antes. Lá em Jeremias, uma passagem que me impacta muito quando eu lembro, sempre que eu leio essa passagem eu choro. Porque na época que a cidade estava cercada pelos babilônicos, né, pelo Nabucodonosor, e eles não tinham acesso a alimentos porque estava o cerco e eles estavam passando fome. E não tinha muito o que comer, né? A fome ali estava grande, tanto que Jeremias orava e chorava, porque a fome que estava ali era terrível. Houve uma confusão entre duas mulheres, porque elas combinaram de uma comer o filho da outra. Primeiro comeria o filho de uma, para depois comer o filho da outra, para matar a fome delas. Eram crianças pequenas, não diz a idade, mas dizem que eram bem pequenas. Então, ao que ponto chegou a situação ali, e olha a consciência que eles tinham. Sendo que uma concordou e comeu o filho dela, a outra não quis. Chegou na hora e não quis. Mas, gente, olha o nível de consciência que eles tinham. Olha o nível de amor. Essa passagem me impacta muito até hoje. Agora eu estava aqui, me veio ela de novo na mente. Por quê? De Jeremias até Jesus, vamos colocar assim, talvez uns 600 anos, por aí, vamos jogar em média 600 anos, até a época de Jesus. 600 anos, para a limitação que aquele povo tinha, que era bem mais primitivo, não era um grande avanço, não foi um grande avanço. Vamos colocar, até na questão de ciência, de tecnologia, o avanço foi mínimo. Foi um avanço pequeno. Então, logicamente, os doutores da lei daquela época também não tinham um nível de consciência muito grande. Tinha aquilo que eles podiam alcançar, pela limitação que eles tinham. Então, eu vejo assim, quando Nicodemos foi até Jesus, ele foi discutir um assunto que me marcou também, uma outra passagem para abordar a questão de Nicodemos, quando Jesus faz cura, e tem um momento, quando ele cura um homem, e a população chega para Jesus e pergunta assim, quem pecou, o pai ou a mãe? Qual o familiar? Qual foi no caso, o antecessor, aquele que deu, ou se foi o pai, ou se foi a mãe, ou se foi antes do pai e a mãe,
Quem pecou para que aquela pessoa viesse daquela forma e Jesus pudesse curar? E Jesus disse assim, ele veio dessa forma para mostrar a grandiosidade de Deus, o poder de Deus. Jesus só falou dessa forma porque eles não iam alcançar de outra forma. Se Jesus fosse falar em reencarnação e fosse falar que aquele veio daquela forma porque era necessário, que ele estava quitando débitos, eles não iriam alcançar. Por isso que Jesus disse, ele veio desta forma para mostrar o poder de Deus, para que o poder de Deus fosse mostrado a vocês, porque eles não iam alcançar de outra forma. Se a gente trouxer para os tempos atuais, é isso que nós estamos vivendo. Nós vemos crianças que nascem com problemas, nascem pessoas que já nascem com deficiência visual, deficiência auditiva, nascem sem os membros. E a gente pergunta assim, por que Deus permite? Porque a gente também não alcança, mesmo nos tempos de hoje. A gente não alcança o que está sendo falado. Quantas pessoas se revoltam e dizem assim, por que Deus permitiu? Crianças que nascem assim, mas tem um porquê, e Deus está explicando, está falando, está usando vários mentores explicando, está usando vários médios explicando, e a gente não alcança, e continua a mesma pergunta. E a gente vê assim, as pessoas revoltadas, não. Aí você escuta assim, o outro justifica, diz assim, eu sou ateu porque eu não me conformo quando nascem as crianças dessa forma. Onde é que está Deus? Não alcançou Deus. Então, quando a gente também não alcança a passagem de Nicodemos e não entende que Nicodemos não alcançou o que Jesus queria dizer, porque até hoje nós não alcançamos, vamos trazer esse debate de Nicodemos para os tempos atuais. Quantos ateus, professores universitários? Quantos? Inúmeros. Porque não alcança Deus. São pessoas maravilhosas, pessoas ótimas, pessoas que fazem caridade, pessoas que ajudam o próximo, pessoas que têm um bom coração, têm amor no coração, mas não alcançam as leis de Deus. Não alcança o que é as leis de Deus, não alcança o que é Deus. Não consegue entender. Assim como foi com Nicodemos. E nós continuamos a mesma coisa até hoje, porque a gente não entende o porquê de Nicodemos, como Nicodemos, um professor universitário, e não alcança o que é reencarnação, que Nicodemos, para a época, era um professor universitário. Vamos colocar assim, dessa forma. Era, e não alcançou. Se nós aqui, nós não alcançamos. Nós não alcançamos, gente. E eu estava aqui, quando eu fechei os olhos, veio tudo assim, correndo na minha mente, que vem tudo assim. E eu estava ali conectada com o Pai, e eu falei assim, Pai, eu tenho que falar isso que está vindo para mim, eu tenho que falar, eu tenho que compartilhar, eu tenho que dividir a informação. Porque dá um estudo, eu tenho que preparar, mas eu não preparei. Veio o que veio, eu estou trazendo da forma que veio. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todos, que Deus possa nos abençoar. Amém.